Amém, amados. Nós queremos saudar a amada igreja que hoje se reúne basicamente nas suas casas. Mas eu queria também agradecer a Deus pela equipe de trabalho que está aqui conosco, o Ministério de Louvor, os técnicos que estão nos ajudando. Uma bênção ter vocês aqui e juntos glorificarmos, exaltarmos o nome daquele que é vitorioso, aquele que já venceu, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra e que nos chama para caminhar também no meio das batalhas. Infelizmente nós estamos passando por mais esse período de luta, esse período de batalha, né? Mas o Estado praticamente todo fechado em função do agravamento, né, do Covid e da situação dos hospitais. Por isso, querido, antes de nós ouvirmos a palavra, eu queria convidar você para que nós tivéssemos um tempo de oração, um tempo de clamor, um tempo de busca em favor da nossa cidade, em favor dos hospitais, em favor daqueles que estão doentes. Talvez você tenha alguém na sua família que está passando por essa tribulação nesse momento. E eu queria que você apresentasse, pudesse colocar diante do Senhor. Eu não vou citar nomes aqui de pessoas, mas eu queria que você pudesse, aí na sua casa, apresentar para Deus. Se tem alguém, que você coloque diante do Senhor. E nós queremos ter esse tempo de clamor pela nossa cidade. E eu queria te convidar, feche os teus olhos, abra o teu coração. A palavra do Senhor nos diz que se o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar, orar, deixar os seus maus caminhos, buscar a sua face, Ele virá dos céus e Ele sarará a nossa nação. Esse é o decreto, essa é a direção que Deus estabeleceu para a sua igreja, para o seu povo, para que nós pudéssemos juntos vencermos toda e qualquer batalha que possa existir até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então feche seus olhos, querido. Coloque diante do Senhor. Pai, nós estamos, ó Deus, diante do Senhor. Deus, nós confessamos aqui que não é, ó Deus querido, a situação mais agradável para nós. Ó Deus querido, num momento de culto, ó Deus, num domingo de adoração, onde todo o teu povo deveriam estar nas suas igrejas, buscando a tua face, clamando, ó Deus querido, em comunhão uns com os outros e te adorando. Ó Deus, nós temos, ó Deus, por força de lei, por força da enfermidade, nós temos as portas, ó Deus, dos nossos templos fechadas. Mas a Tua palavra declara para nós, Pai querido, que a Tua palavra ela não é presa, a Tua palavra está livre, o Teu poder nada pode deter, ó Deus, o Teu poder nada pode parar. Por isso nós clamamos agora, Pai querido, que o Senhor vá ao encontro, Pai querido, ó Deus, de todos aqueles que estão atravessando luta, Pai querido, ó Deus querido, não somente com a questão do Covid, mas qualquer enfermidade. O Senhor é o médico dos médicos, todo poder e autoridade está nas Tuas mãos. E nós te pedimos, Deus, vem poderosamente, ó Deus, trazendo cura, Senhor, a essas vidas, ó Deus querido, e manifestando a Tua glória. Pai, nós colocamos a nossa cidade, nós colocamos o nosso estado, nós colocamos a nossa nação, nós colocamos, Pai querido, as nações da terra, ó Deus querido, que, ó Deus, igualmente tem sofrido, ó Deus querido, as dores, ó Deus querido, desta praga, ó Deus querido, que se manifesta, ó Deus querido, em nosso meio. Ó Deus querido, o Senhor tem poder, Pai querido, ó Deus, para fazer parar, Pai querido, qualquer coisa na face da terra, mas nós confiamos no Senhor, Pai querido, ó Deus querido, e sabemos, ó Deus querido, que o Senhor está conosco e o Senhor nos dá autoridade, ó Deus querido, para poder avançar a despeito de qualquer luta, de qualquer crise. Então, Deus querido, abençoa o teu povo e levanta o teu povo, Pai, ó Deus querido, com um grande mover do teu Espírito, ó Deus, nesse tempo de luta, nesse tempo de batalha. Eu coloco os pastores da cidade, eu coloco as igrejas da cidade, eu coloco as autoridades da cidade, ó Deus querido, que a mão poderosa do Senhor se manifeste. Mas também coloco os nossos irmãos, Pai,
as famílias, ó Deus, daqueles que estão, ó Deus, atingidos, ó Deus querido, pela Covid ou por qualquer enfermidade. Que o Senhor esteja colocando a tua mão, Pai, e anulando a força, ó Deus, desse vírus maldito, Pai, e trazendo vida, ó Deus, em abundância para o meio do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, dos versos 17 e 18. Êxodo 13, versos 17 e 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Vou ler de novo. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Pai, em nome de Jesus, encha-nos com a tua unção, encha cada família, Pai, que está, ó Deus, ligada conosco agora, ou que posteriormente, ó Deus, estará, ó Deus, ouvindo esta palavra. Que o Senhor nos encha com a unção do teu Espírito para falar e também para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, em nome do Senhor, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que considero que são importantes para esse tempo de luta, esse tempo de batalha que nós estamos atravessando. Depois da última manifestação de Deus para a libertação do povo de Israel que estava escravizado pelo povo egípcio, depois de Deus realizar a última das 10 pragas, que foi a morte dos primogênitos, tanto dos humanos quanto dos animais, Faraó, movido por toda a manifestação de Deus, que se revelou para ele, para o povo dele, para o povo de Deus, através das 10, conhecida como as 10 pragas, Faraó liberta o povo para que o povo pudesse sair em direção àquilo que Deus tinha como propósito. A saída, com certeza, é carregada de expectativas, é carregada de medos, de inseguranças, de muitas ameaças, mas é também cheia de orientações do coração de Deus e um grande chamado de Deus para que o povo caminhasse em consagração. Deus tirou o povo das mãos egípcias com propósito. Deus tirou o povo das mãos dos egípcios com propósito. Todas as manifestações de Deus, os sinais, os milagres realizados, tinham como propósito trazer libertação ao povo e colocá-los na terra que Deus havia prometido aos pais, aos antepassados deles, a terra que o Senhor já havia preparado para a vida deles. Amados, é importante que a gente entenda que Deus não trabalha apenas para a libertação. Deus trabalha para cumprir propósitos. Deus trabalha para cumprir propósitos. E o desafio de consagração, para que o povo caminhasse em consagração, vinha como orientação para que o povo caminhasse
em direção ao propósito eterno de Deus, na força e na direção que o Senhor mesmo traria ao coração deles. Todas as vezes que nós caminhamos pela força do braço, nós trazemos complicações e dificuldades para as nossas vidas. E com certeza esse povo, saindo da escravidão em direção a uma terra que Deus havia prometido, eles enfrentariam muitas situações e teriam que tomar muitas decisões que provavelmente a lógica ou a razão colocaria eles em grande dificuldade. Quando nós olhamos o versículo 17 e 18, que é o início dessa caminhada, nós podemos entender que haviam dois caminhos para alcançar aquilo que Deus estava propondo para a vida deles. O caminho pela terra dos filisteus e o caminho através do deserto. O caminho pela terra dos filisteus e o caminho através do deserto. E o texto deixa claro, querido, que o caminho pela terra dos filisteus era mais perto, era mais curta a viagem até o propósito de Deus. Era bem mais próximo do que o caminho pelo deserto, através do deserto. Porém, os perigos que estavam presentes no caminho poderiam causar um dano irreparável na vida do povo que estava saindo da escravidão, fazendo com que esse povo desejasse voltar para a escravidão. E eu penso, queridos, que se eu e você estivéssemos tendo que tomar essa decisão, você tem um caminho mais perto para alcançar um objetivo e um caminho um pouco mais longo, conhecido como caminho do deserto. Qual caminho você escolheria? Talvez nós escolheríamos o caminho da terra dos filisteus, porque parecia mais próximo e nós alcançaríamos o objetivo com mais rapidez. Quando eu leio esse texto, querido, eu lembro de uma viagem que eu e a minha família fizemos para Capão Bonito, uma cidade no interior de São Paulo. E o caminho mais próximo, saindo de Curitiba, era pelo Vale da Ribeira. Nós consultamos o mapa e nós descobrimos que esse caminho pelo Vale da Ribeira era um caminho que ficaria mais ou menos 100 quilômetros mais perto do que o caminho que todo mundo normalmente andava. E nós olhamos as vantagens de pegar esse caminho mais curto, analisamos economicamente, achamos que o tempo seria mais curto, e nós entramos por esse caminho. Nós não conhecíamos esse caminho. E esse caminho estava repleto de curvas, a estrada não tinha sido ainda reformada, muitos buracos, muitos perigos, nós não conseguíamos andar a mais do que 60, 70 quilômetros por hora. Portanto, o caminho que parecia mais rápido, o caminho que parecia mais curto, tornou-se um caminho mais longo, cansativo e tenso. Nós fizemos uma viagem extremamente tensa. Eu lembro que a nossa filha, Cris, ainda pequena, ela começou a contar as curvas. E quando chegou mais ou menos próximo das 200 curvas, ela desistiu de contar, de tanta curva que existia naquele caminho. Nós enfrentamos situações, queridos, que muitas vezes aos nossos olhos parecem melhores, mas o grande desafio do coração de Deus é que nós estejamos tomando decisões de andar pelo caminho que o Senhor propõe ao nosso coração. Andar sempre pelo caminho que o Senhor propõe ao nosso coração. A pergunta-chave aqui, querido, você está na presença do Senhor? Você entende que o Senhor já te libertou e tem propósitos eternos para a sua vida? Se você entende que você está na presença do Senhor e que o Senhor já te libertou e que tem propósitos eternos para a sua vida, querido, então consagre-se para trilhar o caminho que Deus propõe para você, ainda que ele contrarie a razão,
ainda que ele contrarie a lógica, ainda que ele pareça mais longo e difícil. Por que, querido, nós devemos escolher o caminho que o Senhor propõe ao nosso coração? Primeira coisa, porque Deus conhece o nosso estado de espírito. Deus conhece o nosso estado de espírito. Às vezes nós insistimos em caminhar por caminhos que não temos condições e nem estrutura para trilhar. O versículo 17, Deus mostra que o povo não estava preparado para lidar com algumas situações. E que se eles se deparassem com elas, as coisas que os olhos deles contemplariam, com certeza faria com que eles voltassem para o Egito. O coração deles não estava preparado para a guerra. A decepção seria tão grande e eles recuariam, eles voltariam para a vida de escravidão. Amados, o grande desafio do coração de Deus é que eu e você andemos no caminho de Deus. Andemos no caminho de Deus. Ele sabe, Ele conhece o seu, o meu, o nosso estado de espírito, e só Ele pode nos livrar de forma poderosa. O Salmo 103, versículo 14, o salmista declara que o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos pó. Ou seja, Deus nunca me levará por um caminho onde Ele não esteja comigo e onde Ele não me dê condições de enfrentar todas as batalhas que esse caminho propõe. Nunca haverá um caminho que eu trilhe, que eu não tenha a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus agindo de uma forma poderosa na minha vida e que me dê condições de trilhar aquele caminho. O início do Salmo 103, versículos 3 a 6, o salmista lembra que é o Senhor quem perdoa, que é o Senhor quem sara, que é o Senhor quem redime, que é o Senhor quem nos coroa de graça, que é o Senhor que nos supre de bens em nossa velhice e é o Senhor quem renova a nossa mocidade. Amados, o Senhor conhece o real estado do nosso espírito e Ele sabe por onde nos conduzir em segurança. Nesse tempo tão estranho, nesse tempo tão atribulado, nesse tempo tão confuso, se você estiver trilhando o caminho de Deus, com Covid e sem Covid, você pode ter certeza que Deus nunca te levará por um caminho que você não tenha condições de suportar. O Senhor está comigo, o Senhor está contigo, o Senhor está presente no meio da sua igreja. A segunda coisa, querido, que eu queria compartilhar com você aqui, é que no caminho mais longo, e é interessante que esse caminho mais longo, Deus chama de caminho do deserto. Caminho do deserto. Só a palavra deserto já nos assusta. Mas no caminho mais longo, o caminho de Deus, não falta alimento, não falta palavra e nem falta poder. No caminho mais longo, no caminho chamado de caminho do deserto, no caminho de Deus, não falta alimento, não falta palavra e não falta poder. Durante todo o tempo que o povo trilhou o caminho de Deus, o caminho do deserto, nunca faltou alimento, nunca faltou orientação e nunca faltou poder, nunca faltou a manifestação milagrosa do Senhor. Quando nós olhamos, querido, aqui nós estamos no início da saída deles, mas quando nós olhamos a continuidade desse trajeto, nós vamos descobrir que Deus se manifestou na vida deste povo de uma forma sobrenatural e foi criando meios, mecanismos para que o povo pudesse ser cheio da presença de Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, nós vemos
quando Deus orienta Moisés a construir, a criar o tabernáculo, que Hebreus vai chamar da primeira representação terrena, né, da casa de Deus. E no interior do tabernáculo, Deus colocou alguns utensílios, e dentre eles a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha o maná, tinha as tábuas da lei e tinha a vara de Arão que havia brotado. Nessa representação, querida, a arca sinalizando a presença de Deus. E dentro da arca, o alimento, dentro da arca, a palavra, dentro da arca, o poder de fazer brotar aquilo que está morto. Eu olho para esse simbolismo, e eu olho para o coração de Deus, querido. E todas as vezes que eu olho para o coração de Deus, eu vejo no coração de Deus a manifestação, a mesma manifestação de amor que Deus, durante todo o trajeto do povo, manifestou para a vida do povo. Eu vejo Deus rasgando os céus, enviando o seu Filho, a palavra viva. Eu vejo Deus abrindo os céus e derramando graça sobre nós de uma forma extraordinária. Eu olho e vejo o coração de Deus, e no coração de Deus, querido, eu encontro alimento verdadeiro, eu encontro palavra verdadeira, eu encontro palavra de cura, palavra de restauração, palavra de ânimo, palavra de encorajamento, eu vejo palavra de direção, eu vejo Deus se manifestando de uma forma poderosa sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos a ser destruídos no meio do caminho, mas que possamos alcançar o propósito do coração de Deus. O maná, o alimento que trouxe sustento durante toda a caminhada. A lei perfeita e abençoadora, conforme o Salmo 19:7. E a vara de Arão, sinalizando para nós que tudo tem jeito quando nós estamos no caminho de Deus. Ainda que haja algumas coisas que se secaram, quando nós estamos diante do Senhor, a possibilidade das coisas ressuscitarem, renascerem, brotarem, ela se faz presente, porque o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Eu olho para esse simbolismo, querido, e eu vejo Deus trazendo uma palavra de encorajamento no tempo da nossa caminhada até o propósito eterno de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios 1:18-23, orando pelos nossos irmãos da igreja de Éfeso, ele faz um clamor mais ou menos parecido com aquilo que nós encontramos nessa caminhada. A palavra diz que ele ora para que os olhos do coração do povo fossem iluminados, para que eles pudessem entender a esperança do chamamento deles. Ele ora para que o povo pudesse entender a suprema, a riqueza da herança que nós temos junto com os santos. E ele ora para que o povo pudesse compreender a grandeza do poder que está à disposição, que foi capaz de ressuscitar Jesus Cristo no terceiro dia e subjugar todas as coisas debaixo dos seus pés, e essa autoridade foi transferida para a igreja do Senhor Jesus. Amados, no caminho do Senhor, no caminho chamado caminho do deserto, nós encontramos a direção de Deus. Nunca falta alimento, nunca falta palavra e nunca falta poder. Se você se mantém firme no caminho do Senhor, pode ter certeza, querido, que você será agraciado pelo Senhor com alimento vindo do céu, com palavra de poder e com o poder do Senhor que subjugou todas as coisas para que nós pudéssemos caminhar de acordo com a vontade do Senhor. E a última coisa, nesse caminho, nós temos um privilégio. Nós temos um grande privilégio nesse caminho. Não no caminho que nós escolhemos, no caminho que o Senhor abriu para nós. O povo, naquele momento, poderiam fazer uma assembleia, eles tinham diante deles um caminho mais curto,
que parecia que eles poderiam atingir o objetivo mais rápido, e um caminho chamado caminho do deserto. Eu tenho certeza que se fosse fazer uma pesquisa e uma consulta, todo mundo diria, vamos pelo caminho mais curto, vamos pelo caminho mais rápido. É assim conosco, não é assim? A gente sempre quer o mais fácil, a gente quer sempre o caminho mais fácil. Só que o caminho mais fácil, querido, tem derrubado muita gente. O caminho mais fácil tem enganado e seduzido muita gente. O caminho mais fácil tem criado problemas muito maiores e muita gente tem vivido aquilo que o próprio Deus orienta nesse texto, que ao se depararem com a guerra, eles desejariam voltar para a escravidão. Se você olhar para esse tempo, querido, quantas pessoas têm decidido voltar para a escravidão? Têm decidido, têm escolhido voltar para a escravidão. E muitos são escolhas conscientes. Outros são seduzidos. Mas, quando nós estamos trilhando o caminho de Deus, nós encontramos nesse caminho um grande privilégio. Eu posso, você pode, nós podemos trilhar esse caminho, nós devemos trilhar esse caminho na total dependência de Deus. Eu posso depender, segundo Apocalipse 1:5, eu posso depender daquele que me ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado. Eu posso trilhar esse caminho, você pode trilhar esse caminho, nós podemos trilhar esse caminho na total dependência de Deus, segundo Apocalipse 1:5, na dependência daquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou do pecado. Que coisa maravilhosa! Quando nós decidimos pelo caminho do Senhor, nós podemos caminhar na dependência daquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou do pecado. Nós podemos trilhar esse caminho, querido, segundo Apocalipse 1:8, na dependência daquele que é o alfa e o ômega, daquele que é o princípio e o fim, aquele que era, que é e que será eternamente, que há de vir. Nós podemos trilhar nesse caminho na dependência daquele que estava no início de todas as coisas, nós podemos trilhar na segurança que aquele que nos chamou da morte para a vida estará conosco até o fim, conforme ele mesmo diz através de João 13, que tendo nos amado, nos amou até o fim. Nós podemos trilhar esse caminho na dependência do Senhor. Nós podemos trilhar esse caminho, querido, na dependência daquele que, segundo Apocalipse 1:17 e 18, que é aquele que foi morto, mas que agora está vivo e que tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Eu posso trilhar na dependência daquele que foi morto, mas agora está vivo, daquele que venceu a morte, daquele que venceu aquilo que poderia me destruir, daquele que venceu todas as batalhas que eu e você podemos enfrentar e que fazem nos perder. Eu posso trilhar esse caminho na dependência daquele que foi morto, morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a sua vida e que tem a chave da morte e do inferno. Ele me faz caminhar em segurança. Eu posso trilhar esse caminho, segundo Apocalipse 3, 7 e 8, na dependência daquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre, mas que tem posto uma porta aberta diante de nós, seu povo, que ninguém pode fechar. Querido, você pode atravessar por lutas, você pode atravessar por tribulações. Na sua percepção, muitas vezes, na minha percepção, muitas vezes, parecem que as portas estão fechadas, mas nós estamos diante daquele que tem a chave nas suas mãos, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, mas que tem posto uma porta aberta diante do seu povo. A porta para o povo de Deus está sempre aberta. Os céus se abriram
através da vida de Jesus Cristo, o coração de Deus foi exposto por meio de Jesus Cristo. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meu intermédio. Os céus estão abertos para que eu e você possamos trilhar esse caminho. Nós caminhamos na dependência daquele que tem todo o poder, pode abrir, pode fechar o que Ele quiser, mas que tem posto uma porta aberta diante de nós. Eu posso trilhar esse caminho, querido, na segurança, na dependência, segundo Romanos 8,32, daquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por amor às nossas vidas, e que declara que se Ele fez isso, como não dará juntamente com Ele todas as demais coisas. Eu posso trilhar esse caminho na segurança, segundo o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, de que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Quando Deus está orientando aquele povo, querido, a trilhar o caminho do deserto, não possibilitou que eles entrassem pelo caminho mais perto, mas os levou pelo caminho do deserto. Deus, no caminho do deserto, estava comprometido com eles, para que durante todo o trajeto, nada pudesse acontecer ao coração deles. O grande desafio do coração de Deus, querido, nesse tempo, é que nós estejamos escolhendo em todo tempo o caminho de Deus. Infelizmente, nós percebemos, até mesmo à luz das Escrituras, a palavra de Deus nos apresenta muitos homens e mulheres que ousaram trilhar os caminhos de Deus, ainda que parecessem os mais difíceis e mais longos. O próprio Moisés foi usado por Deus para a libertação, caminhou com este povo no caminho do deserto durante 40 anos. Não foi uma jornada fácil, não foi uma jornada simples, porque apesar do povo estar recebendo benefícios de Deus, o povo não se rendeu a Deus. Mas Moisés e algumas pessoas que estavam com ele mantiveram o foco e trilharam o caminho longo e o caminho difícil na dependência do Senhor. Nós olhamos a história de José, um homem jovenzinho ainda, vendido como escravo, e foi passando por situações muito difíceis, mas sem nunca tirar o coração de Deus, lidando com cada dificuldade, com cada crise, com cada ameaça que veio sobre a sua vida, na total dependência de Deus. Deus o honrou e o colocou como o segundo homem do Egito, salvando todo o povo do próprio Deus, através da vida de José. O apóstolo Paulo passou por caminhos extremamente difíceis, mas trilhou na dependência de Deus, e Deus o conduziu e o fez vencedor. Assim foi com Daniel, assim foi com tantos outros homens e mulheres relatados nas Sagradas Escrituras. Mas muitos, queridos, escolheram caminhos mais fáceis. Nós temos lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo falando de um dos seus discípulos, Demas, homem que estava junto com ele, homem que o ajudava na obra, e ele diz que de repente esse parceiro dele, esse obreiro dele, guerreiro dele, por causa dos encantos do mundo, o abandonou. Pelas facilidades do caminho, o abandonou. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que escolheram o caminho mais rápido, escolheram o caminho mais curto, mas que se perderam no meio da jornada. Agora, querido, grande desafio do coração de Deus. Nós estamos no meio de um caminho. Nós já fomos libertos. Deus já manifestou, não 10 pragas, não 10 milagres para tirar o povo do Egito, mas Deus fez a maior de todas as manifestações quando pregou o seu Filho na cruz do Calvário,
o ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você, diante dessa obra tão maravilhosa, pudéssemos ser resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. E diante dessa obra, querido, o Senhor agora trabalha para que nós estejamos trilhando os seus caminhos até o dia que Ele nos levar, ou até o dia que Ele vier buscar a sua igreja. E para que a gente possa chegar no propósito, querido, nós precisamos escolher que caminho nós queremos trilhar. Que caminho nós desejamos trilhar. O desejo do coração de Deus é nos encher com a sua presença. O desejo do coração de Deus é nos fortalecer. O desejo do coração de Deus é que eu e você estejamos fortalecidos. Eu gosto demais de uma palavra do apóstolo Pedro, quando ele declara, 2 Pedro, capítulo 1, e eu quero terminar com isso. Ele diz assim, versículo 3, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Que palavra abençoada. Visto que já nos foi concedida todas as coisas, para que a gente possa vencer. Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Amados, há caminhos que parecem mais longos, há caminhos que parecem mais difíceis, mas não importa o que ele represente, o que eu preciso ter é a convicção de que esse caminho é o caminho que Deus preparou para eu poder trilhar. Se eu estiver no caminho do Senhor, querido, nunca faltará alimento, nunca faltará palavra, nunca faltará poder, nunca faltará. E você vai ter o privilégio de trilhar esse caminho, tendo como Senhor da sua vida aquele que deu a vida por amor à sua vida e que fez obra tão poderosa, não para te deixar no meio do caminho, mas para te levar até o fim. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de ameaças, nesse tempo de dificuldades, querido, o melhor lugar para nós estarmos é exatamente o caminho do Senhor. O caminho onde nós temos a presença e o poder do Senhor agindo de uma forma poderosa nas nossas vidas. Às vezes, querido, nós ouvimos tantas notícias, e elas estão cada vez mais perto de nós.
E elas vão trazendo medo, elas vão trazendo insegurança, elas vão trazendo pavor. E a gente vai, de repente, esquecendo quem é que está conosco. Quem é que está presente nas nossas vidas. Eu queria que você fechasse os teus olhos, querido. Eu queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor. Talvez você esteja passando por uma luta muito grande na sua casa, no seu relacionamento familiar. E você quer o caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil pode trazer danos irreparáveis. Talvez você esteja atravessando uma luta muito grande no seu trabalho, ou mesmo na sua igreja. E você quer o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, querido, pode trazer danos irreparáveis. E pode fazer você voltar para o estado de escravidão. Por isso Deus não permitiu que o povo fosse para o caminho mais fácil, ainda que parecesse mais perto. Deus o chamou para o caminho do deserto, e ali Deus se comprometeu com eles. Venha para o caminho do Senhor, querido. É no caminho do Senhor que está a sua vitória. É na presença do Senhor que está a sua vitória. É na presença do Senhor que está a sua autoridade. É na presença do Senhor que está a sabedoria. É na presença do Senhor que nós vamos encontrar a unção. É na presença do Senhor, querido. Não é em nenhum outro lugar. O véu foi rasgado de alto a baixo, para que eu e você pudéssemos estar na intimidade do Senhor. Na intimidade do Senhor. Feche os teus olhos. Coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor. O Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará por ti. Provérbios 3 diz assim: não te estribes no teu próprio caminho, no teu próprio entendimento. Entrega o teu caminho. E deixa o Senhor te guiar pelo caminho que é dele. E você, com certeza, querido, vai experimentar coisas gloriosas e maravilhosas da parte de Deus. O caminho do deserto estava cheio de lutas. O caminho do deserto estava cheio de ameaças. O caminho do deserto oferecia perigos. Mas o Senhor estava presente. O Senhor estava presente. O caminho do Senhor, querido, nós temos a chancela de Deus. Ele está conosco. Ele está presente. E Ele nos livra. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento. Ele toca em nossas vidas. Talvez, querido, nesse tempo, você tenha permitido que algumas coisas chegassem à morte no teu coração. Você permitiu que o esfriamento na sua fé se tornasse uma realidade. Mas assim como a vara de Arão, o bordão de Arão, o sacerdote brotou, floresceu, Deus pode fazer de novo na sua vida e pode fazer o fervor voltar ao teu coração de uma forma profunda e intensa. Se você ouviu muitas palavras que não são palavras de Deus nesse tempo, diga para o Senhor: eu me arrependo de dar ouvido para essas palavras, mas hoje eu quero me render à tua palavra. Eu me arrependo de ter me alimentado de comidas estragadas e eu quero voltar o meu coração para comer a boa comida do Senhor. Pai, nós estamos diante de uma realidade, Pai. Eu estou
aqui no templo, junto com a equipe de trabalho, Pai. Nós não temos, ó Deus querido, como ver a face dos nossos irmãos. Não conseguimos, ó Deus, visualizá-los fisicamente. Mas nós te louvamos, Pai, porque a Tua palavra é viva, ela é poderosa. Ó Deus, e os Teus olhos passam por sobre toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles que temem o Teu nome. Por isso, Deus querido, eu creio, ó Deus querido, que os Teus olhos estão voltados para cada casa, para cada família, para cada vida, ó Deus querido, que está, ó Deus querido, ligado conosco agora. Ó Deus querido, e eu creio, Pai querido, que o Senhor pode fazer, ó Deus querido, um grande milagre sem que nós, ó Deus, estejamos presenciando absolutamente nada. O Senhor pode fazer um grande milagre, ó Deus querido, em cada casa nesse exato momento. O Senhor pode fazer, Pai querido, trazer um renovo. O Senhor pode trazer avivamento. O Senhor pode trazer cura. O Senhor pode trazer, ó Deus querido, tudo quanto é necessário, ó Deus querido, para cada vida, para cada família, ó Deus querido, que está, ó Deus querido, ligado conosco agora. Ó Deus, talvez alguns estejam nos lugares mais inusitados, ó Deus querido, talvez até num leito de hospital. Ó Deus, e o Senhor pode visitá-los agora, ó Deus, de uma forma poderosa, ó Deus, trazendo cura, queimando com o fogo do Teu Espírito toda enfermidade, toda raiz de enfermidade, anulando, Pai querido, ó Deus querido, toda praga, ó Deus querido, contra o Teu povo. Pai, nós oramos, ó Deus querido, consagrando cada família. Deus, se de alguma forma, Pai, nós escolhemos caminhos fáceis, Deus querido, como o Rodrigo ministrou aqui na hora do dízimo, Pai, muitas vezes na dificuldade, Pai, nós rompemos com o Senhor. Pai, se algum de nós temos escolhido esse caminho, Pai, que parece ser o mais fácil, Deus, nós queremos nos arrepender e queremos, Pai, tomar posição diante do Senhor. Queremos escolher o caminho do Senhor, porque o Senhor mesmo disse que o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Ó Deus querido, que é o Senhor quem dá saúde para nós conquistarmos as coisas, que é o Senhor quem dá força aos nossos braços. Por isso, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, se nós temos escolhido caminhos que não são Teus, nos perdoe, Pai, nos perdoe nessa noite, ó Deus, e nos levante, ó Deus querido, para trilharmos os caminhos que o Senhor abriu, ó Deus querido, pelo precioso sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Essa é a direção que o Senhor nos dá, de entrarmos pelo novo e vivo caminho, ó Deus, que o Senhor abriu, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, em nome de Jesus, durante essa semana que nós temos diante de nós, faça um desafio com o Senhor. Esse desafio está presente em todas as igrejas nessa cidade, para que nós estejamos dedicando um tempo de oração, de clamor pela nossa cidade, de clamor pelos profissionais de saúde, de clamor pelos centros de saúde, pelos hospitais, de clamor pelas autoridades. Esse é um caminho, querido, aberto pelo Senhor. Não é um caminho mais fácil, mas é um caminho que o Senhor deixou como direção para nós. E se nós queremos ver a nossa cidade liberta, salva, resgatada, nós precisamos trilhar o caminho que o Senhor oferece para nós. Então, durante toda essa semana, faça um propósito com Deus, querido. Escolha um horário durante o seu dia ou durante a sua noite e visite os céus com o seu clamor, com a sua oração, com a sua intercessão. Você que porventura está atravessando aí o período de quarentena, faça dessa quarentena um cenáculo, como aconteceu com os discípulos, e diga: Deus, traz vida nessa minha quarentena, que esse tempo que eu estou aqui de recesso, o Senhor possa me encher de uma forma tão poderosa, que eu não saia da mesma forma que eu entrei nessa quarentena. Em nome de Jesus, querido, todo o povo de Deus nessa cidade está sendo desafiado, nessa semana, a dedicar um tempo de oração. Em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe,
te guarde, te dê uma semana cheia da unção e da presença dele. Entenda que o caminho dele é melhor para as nossas vidas, ainda que pareça mais longo, em nome de Jesus. Nós queremos encerrar esse momento. Queria também orar pelas nossas crianças. Logo depois nós teremos o Conexão Kids, né? Você pode continuar aí sendo abençoado junto com seu filho na sua casa. E nós vamos receber a bênção do Senhor e voltar para casa, né? Para que a gente possa desfrutar desse tempo também, em nome de Jesus. Pai, antes de encerrar, Pai, esse momento, nós queremos também colocar a vida das nossas crianças. Ó Deus querido, que o Senhor esteja guardando a vida delas. Nós queremos colocar, Pai querido, ó Deus querido, as mulheres que estão em gestação. Ó Deus querido, que o Senhor abençoe, Pai, a gravidez. Ó Deus querido, que o Senhor supra toda necessidade. Envolva, Pai querido, ó Deus querido, cada mãe, cada criança, ó Deus, levantando ao redor delas um muro de fogo. Ó Deus querido, e gerando no coração delas, desde pequeninas, um profundo temor ao Senhor. Pai, no poder do nome de Jesus, guarda a mente e o coração de nossas crianças. Ó Deus querido, e faz com que elas se preparem para serem uma geração de guerreiros e guerreiras, ó Deus querido, que farão diferença nessa terra. Guarda os anciãos, Pai. Ó Deus querido, nesse tempo, Pai querido, ó Deus tão ameaçador, Pai querido, que o Senhor guarde, Pai, os anciãos. Ó Deus querido, a Tua palavra tem promessa para eles, Pai. Ó Deus, de que, ó Deus, dariam muitos frutos ainda para o Senhor. Então, Deus querido, levanta essa força, ó Deus, de trabalho do Senhor, guardando essas vidas e enchendo de vigor, Pai, físico, emocional e espiritual. Abençoa os casais, as famílias, ó Deus querido, jovens e adolescentes, ó Deus, toda a Tua igreja, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a Tua igreja, ó Deus, reunida nas casas, ó Deus querido, em todos os lugares desta cidade. Que a bênção do Senhor, Pai, seja sobre os pastores, sobre os ministros, sobre os apóstolos, profetas, missionários, seja sobre todas as autoridades que o Senhor levantou no meio do Teu povo. Que a Tua bênção seja espalhada por todos os cantos da terra, hoje e sempre. Aleluia. Amém. Amém.